Primeiramente, um olá a todos e, a depender do horário que você está me assistindo, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Vamos direto ao assunto. Vamos analisar uma matéria que faz uma pergunta muito interessante, porque mexe com o bolso de todos nós. A matéria tem a seguinte chamada em forma de pergunta: como a América Latina está lidando com a crise da inflação? O mundo inteiro está enfrentando inflação. Não é só o Brasil e não é só a América Latina. É o mundo como um todo, mas aqui eles focam em tentar descobrir o que é que a América Latina como um todo está fazendo. Aí eles falam do aumento das taxas do Banco Central ao subsídio do custo do gás. A região está lutando para conter os aumentos de preços que atingem os mais pobres. Aí nós vemos aqui uma moça segurando um cartaz mostrando a inflação subindo, salários estagnados aqui embaixo e aqui um carrinho de compras despencando, tentando simbolizar essa incapacidade de manter o carrinho cheio com os mesmos valores que se mantinha no ano passado, no ano retrasado e mais ainda no ano de 2019, antes de tudo isso ter começado. Essa inflação ela é fruto de várias coisas. Primeiro, os fechamentos criaram um represamento da oferta, quer dizer, as fábricas fechadas não produziam a quantidade de produtos que eram demandados, alimentos também tiveram um prejuízo não tão grande, mas tiveram naquela primeira fase. Enfim, de uma maneira geral, como não havia tanta oferta quanto antes, o preço tendia a subir. Havia a mesma quantidade ou mais de pessoas interessadas no mesmo produto e o produto agora chegava em menos quantidade. Basta ver o que aconteceu com os veículos novos, que até agora ainda não estabilizaram na quantidade de entregas que se tinha anteriormente. Então, mais gente querendo comprar, menos produtos, o preço sobe, inflação. Outra coisa que causou a inflação foi uma enxurrada de recursos que foram jogados na economia sem que houvesse uma contraparte de produção. Isso nós já falamos, quer dizer, essas rendas básicas que foram para a mão do povo acabaram então circulando mais dinheiro no meio da economia sem que houvesse uma contraparte de produção de produtos naquele mesmo período. Então mais dinheiro, aumenta a demanda, menos produtos sendo oferecidos, inflação. E aí, outra coisa que causava inflação era a taxa de juros baixos. Quer dizer, quando você vai no banco e o banco oferece um dinheiro emprestado a uma taxa baixinha de empréstimo, é mais fácil que você se endivide e vá lá e compre um apartamento, um carro, ou faça um financiamento pessoal e gaste no supermercado, não interessa. Você vai ter dinheiro mais barato para jogar na economia e isso também faz com que o preço das coisas suba. É pelo mesmo motivo que quando o governo jogou o dinheiro aí na mão do povo. Agora, eles falam em controle de inflação. Como é que eles vão controlar a inflação? Aqui na América Latina, existem alguns tipos diferentes de tentativa de controle de inflação. Um deles é aumentar a taxa de juros. Nós já estamos vendo no mundo inteiro cair preço de criptomoedas. Eu falava que isso iria acontecer porque onde é que as pessoas que tinham excesso de recursos jogaram seus recursos? Jogaram no ouro, em moedas estrangeiras, em ações, em criptomoedas, enfim, o dinheiro sempre procura um investimento, ainda mais num momento de instabilidade. As pessoas ficaram com medo que o seu dinheiro fosse desvalorizado e jogaram então nesses ativos. Só que agora pode acontecer, e me parece que é o que vai acontecer, pode acontecer uma recessão, porque para controlar a inflação eles vão ter que aumentar a taxa de juros. O que é uma recessão? Vamos recorrer aqui à Wikipedia, né? Em economia, recessão é uma fase de contração no ciclo econômico, isto é, de retração geral da atividade econômica por um certo período de tempo, com queda no nível de produção, aumento de desemprego, queda da renda familiar, redução da taxa de lucros, etc. Então é como se tivesse vindo um tsunami, a inflação foi um tsunami, então ela vem aquela onda, só que essa onda de água que entrou na terra, que saiu dos limites normais dela, vai ter de voltar para o mar. Quando ela volta, o que ela vai fazer? Ela vai levar um pouco daquilo que ela destruiu. Então quem já viu um tsunami sabe que quando a onda vem, aquelas ondas fortes, altas, vêm na costa, passam do limite normal do mar, ele vai arrasando tudo, levando árvore, casas, carros, vai destruindo tudo. Só que quando ele volta, ele leva
a destruição com ela. Então a inflação seria o tsunami. Destruiu várias economias, levou o preço de tudo para cima e tal. Se, e somente se, a recessão vier, e me parece que é para isso que nós estamos nos encaminhando agora, eles estão tentando aí, algumas economias estão tentando o equilíbrio, outras parece que não. Se a recessão vier, é como o retorno da maré, é como o retorno das águas para o oceano, só que aí levando parte dessas riquezas. Então esse recuo da água levou a riqueza de muitos, quando diminuiu o valor das criptomoedas. A tendência é que os imóveis também caiam de preço, porque se o juro para a compra do imóvel se tornar mais alto, o que vai acontecer com o imóvel? Ele vai ficar mais tempo para venda e as pessoas vão tentar baixar um pouco o preço para vender, aí começa uma escalada, ou melhor, uma desescalada, as pessoas começam cada um baixar um pouco mais o preço e talvez o preço dos imóveis caia também. A partir do momento que o empresário começar a encontrar dificuldades para ter um fluxo de caixa, o capital de giro, de repente ele pega aquele imóvel que ele tinha comprado para salvaguardar a economia dele, venda enquanto não cai, para botar dinheiro no bolso. Talvez vai ser o que vai acontecer agora. Então a tendência é que agora, com o retorno das águas ao mar, aqueles investimentos que as pessoas fizeram caiam de preço e vai levar a riqueza de muitos para o mar para nunca mais voltar, se isso acontecer, né? Eu não sei, isso não é um conselho de investimento, nem desinvestimento, e muito menos ainda de manutenção de investimento. É apenas uma teoria, né, aí que eu estou levantando para vocês diante daquilo que eu estou vendo. As pessoas que vêm aqui dizendo que eu não entendo de economia, geralmente têm quebrado a cara, porque, na verdade, eu não tenho uma formação acadêmica em economia, só que, graças a Deus, eu aprendi a economia de uma maneira muito simples. Economia, de uma maneira bem simples, é você gastar menos do que você ganha, coisa que a maioria não faz. E aí todos os detalhes adicionais, além disso, é mais ou menos como uma proporção maior do que se você tivesse um mercadinho de bairro. Você trata a economia mundial como um mercadinho de bairro, né? A entrada e saída, você tem de ter estoque. Se você não tiver estoque, você não vende, não tem fluxo de caixa. Se você não tiver capital de giro, não consegue repor o estoque. Tudo é guardado suas devidas proporções. Claro que é bem mais complexo do que isso, porque tem as questões de manipulações de mercado, etc. Mas a economia, de uma maneira geral, não é muito difícil de você entender o fluxo geral dela, fora as distorções que sempre acabam sendo corrigidas, né? Então aqui eles vão citar aqui alguns exemplos de cada país. Moradores que lutam contra o aumento do custo de vida entraram em confronto com turistas em Cusco, no Peru, no mês passado. Dezenas de milhares de argentinos foram à Plaza de Maio, em 12 de maio, para exigir salários mais altos. Salário mais alto vai causar o quê? Desvalorização da moeda e mais inflação ainda, já que a inflação cronicamente alta aumentou ainda mais. Até mesmo os trabalhadores do Banco Central do Brasil entraram em greve no início de maio, pois a inflação corroeu o valor de seus salários, corroeu o valor da renda de todo mundo, né? Por quê? Isso é consequência das atitudes políticas que foram tomadas aí no mundo inteiro devido ao flagelo. É lógico, isso é a coisa mais lógica do mundo. E quem é que não via que isso ia acontecer? Apenas um imbecil ou alguém que estava de má fé. Eu, que sou o cara que dizem aí que não entende de economia, com a minha mentalidade de dono de mercadinho, que eu não sou, né? Eu não sou dono de mercadinho, mas eu tenho certeza que o dono do mercadinho, ele estava mais ciente da crise que viria do que certos políticos de alto gabarito aí que nos colocaram nessa fria aí no mundo inteiro, né? Então a região da América Latina, como o resto do mundo, está lidando com os efeitos de choques duplos do flagelo e agora, para piorar a situação, né, dos confrontos lá na Ucrânia, que causam então impacto no mercado de energias e commodities. Eu li um Twitter, um amigo até que me mandou, não sei se aquilo é fato, se tem fundamento, que dizem que certas fábricas de vidro, se forem desligadas, elas têm de estar ligadas constantemente para manter as suas usinas aquecidas. Se elas forem desligadas, as máquinas acabam sendo inutilizadas porque o vidro seca. Eu não sei, eu não entendi direito aquilo lá. Mas você veja que tem coisas que, se a economia paralisar em certos setores por falta de energia,
simplesmente o setor quebra. Daí para ele voltar depois não é simplesmente virar uma chave de energia e ligar de novo e começar a operar de novo. Não, tem que refazer todo o estoque. É bem mais complexo do que parece nesse sentido. É igual o dono do mercadinho, ele desliga o freezer cheio de carne porque não tem dinheiro para pagar a conta de energia. Depois não é só daqui a um mês ir lá e ligar de novo e começar a vender carne. Não, toda aquela carne estragou. Talvez nem o freezer não funcione mais, né? O fato de muitos países da região serem produtores de energia, exportadores de commodities, não foi suficiente para impedir que os aumentos de preços atingissem mais os mais pobres. O que era lógico que iria acontecer. Aquilo que a gente, segundo a nossa opinião, que foi sufocada, que não pôde ser dita naquela época, era contrário a esses fechamentos. Aí, infelizmente, aconteceram e aí está o preço. No Brasil, um dos maiores produtores mundiais de alimentos, a cesta básica de alimentos medida em março cresceu mais de 21% em relação ao ano anterior. O maior produtor de alimentos, não é um dos maiores, é o maior. Mas a inflação não está mais apenas no lado da oferta, ela parece cada vez mais incorporada à economia em toda a região, estimulando os bancos centrais a aumentar as taxas sob o risco de prejudicar o crescimento. Então, até mesmo os países produtores de alimentos tiveram inflação, porque o alimento é vendido no mundo inteiro. Então, aumentou a procura, todo mundo paga a conta. E aí a inflação, para ser controlada, aqui eles estão dizendo, vamos aumentar os juros. Mas o que vai fazer isso? Prejudicar o crescimento. Então, recessão é o que vai acontecer. Depois me cobrem, Eles estão tentando manter um equilíbrio agora entre aumentar as taxas de juros para baixar a inflação e, ao mesmo tempo, não causar recessão. Vai ser um equilíbrio. Vamos ver se eles vão conseguir equilibrar essa bagunça aí que foi feita ou não. O Brasil começou antes do que a maioria dos países a aumentar as taxas de juros, mas Estados Unidos já está fazendo, outras regiões aí vão fazer também. Enquanto isso, os bloqueios na China e a política de aperto no Fed estão fazendo com que alguns observadores se preocupem com uma recessão global. Eu sou um desses observadores aí que está falando, recessão global. Então, guarde o que eu estou falando. É desaquecimento da economia. E aí, quem tiver um pouquinho de dinheiro, talvez, se a inflação se não vier aí uma estagflação, quer dizer, recessão econômica, estagnação econômica com inflação, a estagflação já existiu de uma certa maneira. Mas se eles não conseguirem manter o equilíbrio, aí nem o dinheiro não vai mais ter valor, porque aí há recessão e inflação ao mesmo tempo, estagflação. O aumento das taxas pode prejudicar o investimento nos próximos meses. O custo do financiamento é uma variável importante, mas não é a única. Ter a inflação fora de controle também afetaria negativamente a percepção de risco por parte dos investidores. Basta perguntar à Argentina. Então, quem é que vai investir num país cuja inflação está totalmente degringolada, como na Argentina? Então, as pessoas não investem, eles esperam para ver se o país vai se estabilizar. Não investindo, a situação só piora. E aí, custo de financiamento. Eu sou da opinião, pessoal, que financiamento só deveria existir por parte de bancos estatais. Jason, mas então você não é liberal. Não, eu gostaria que existisse uma economia liberal de verdade. Não uma economia onde os bancos, em parceria com o governo, criam um cartel, como nós vemos aí, onde meia dúzia de bancos comandam tudo e eles ditam até mesmo qual é a taxa de juro mais adequada. Isso é um dos pecados mais graves contra a economia das famílias, contra a economia dos países, é a usura. Onde você está alugando o dinheiro. O pior do que isso, você é uma espécie de aluguel do dinheiro. Você vende o dinheiro e depois você recebe ele de volta com um acréscimo. Isso é uma coisa absurda se você parar para analisar. Então, o grande culpado dessas grandes crises aí são essa usura internacional. Isso eu não tenho dúvida disso. E não por acaso que os banqueiros eles estão sempre mancomunados com os revolucionários para fazer pressão de cima e pressão de baixo para ir comendo as economias da classe que está no meio, a classe média. Então a classe média está tendo aí suas riquezas corroídas simplesmente porque não está entendendo
de onde é que estão vindo os ataques e nem como se defender. E mesmo sabendo, muitas vezes é praticamente impossível. Você corre para um investimento, quando você vê um Bitcoin da vida, ele cai pela metade. Aí você investe em imóvel, aí o imóvel sobe, que alegria, quando vê, ele está lá embaixo de novo. Não esqueçam da crise de 2008 nos Estados Unidos, aquela inflação dos valores de imóveis, e quando se viu as pessoas não conseguiram pagar as hipotecas porque as taxas de juros subiram, todo mundo entregou casa, e aí tinha apartamentos, casas lindas nos Estados Unidos sendo vendidas por valores que você comprava aí uma casa numa favela no Brasil. Então, por quê? Porque houve uma queda muito abrupta do valor dos imóveis lá. Os inteligentes, os espertos, guardaram dinheiro, esperaram o mercado cair e foram lá e compraram tudo a preço de banana. E aí nós lembramos daquela frase, né? Você não terá nada e será feliz. Quem será que serão os espertos? Os mesmos de sempre, né? Então, quem está consciente do que provavelmente vai acontecer, talvez consiga morder um pouquinho aí do que das oportunidades que virão. Então, preste atenção para que você não seja devorado junto com o que está vindo. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.